E aí, tudo bem? Hoje a gente vai continuar aqui falando sobre desenvolvimento de produtos no geral. E hoje a gente vai estar falando aí sobre alguns termos que são muito utilizados no geral. Vamos estar entendendo melhor como que eles funcionam, né? Primeiro a gente vai muito falar sobre modelos, né? E modelo não é nada mais do que uma versão simplificada, né? Uma representação simplificada de um sistema original, né? Ele só contém aquilo que realmente é importante para resolver aquilo que você quer resolver dentro daquele produto, daquele problema no geral, né? Então, um modelo basicamente é uma simplificação em que a gente só vai observar aquilo que a gente quer resolver como um todo. A gente também fala muito de métodos, né? Método, na verdade, é um conjunto de ações específicas que devem ser executadas para chegar em um determinado objetivo, no geral. É, então, a gente vai ver isso, mas tem um método chamado benchmarking que a gente vai ver, que geralmente é o que se usa, né? E esse é um método geralmente para você desenvolver um produto, né? A gente está falando de desenvolvimento de produto, então nosso objetivo aqui geralmente é desenvolver produtos no geral. A gente vai falar de procedure models no geral, né? E eles basicamente são modelos de processos, né? Que basicamente são uma descrição do desenvolvimento e processo de um determinado, como abordar um processo de desenvolvimento de design no geral, né? E enquanto um método geralmente se relaciona apenas a uma visão micro, né, de alguma etapa, né, um modelo de processo como um todo ele olha no sentido macro das coisas, né? Ele olha para o produto inteiro e não às vezes para apenas um pedaço daquele produto, né? Uma pequena parte. E ele já trabalha, né, descrevendo geralmente quais são os seus resultados daquilo. Ele é realmente bem orientado a resultados no geral como um todos e menos executado em ações. Ele é muito bom como ferramenta para você fazer planejamento no geral, se organizar e controlar etapas como um todo. A gente vai ver isso mais para frente, mas um exemplo aqui seria de um modelo de processo, seria justamente um V-Model. A gente também tem que entender o que é a diferença entre uma propriedade e um requisito, né? É, uma propriedade é algo que geralmente já está lá, né? É algo que é observável, está ali já. E um requisito, né, um requirement no geral, ele é algo que deve estar. Não está lá, mas deve estar. O processo de design é responsável por colocar aquilo ali. Então, né, só recapitulando, né, uma propriedade nada mais é do que uma descrição de um elemento, de um produto, de forma que você consegue distinguir um do outro. Então, uma propriedade é o que determina um produto. E a diferença entre dois produtos é determinada pela diferença dessas propriedades, desses produtos deles. Então, um copo rosa e um copo azul são diferentes porque um é azul e o outro é rosa, são propriedades deles, né? E é algo que já foi, já está feito ali, né? Então, por exemplo, é a massa de água ser 100 quilos, é a cor do copo ser azul, é a garrafa ser de plástico. Então, uma propriedade é basicamente isso. E aí, obviamente, ela tem valores ali que são dentro de uma. Cada propriedade contém valores dentro de si, né? Que podem ser observados ou medidos, como é a cor, como é o valor em quilos, enfim. E um requisito é algo que deve ser atingido por meio do design, né? E aí você pode avaliar se você atingiu ou não, né? Se de fato você conseguiu atingir o requisito. No final, quando você tem o seu produto já finalizado, quando você está em vias, né, de chegar em uma solução, apresentar uma solução como um todo. Então, né, aqui a gente meio que já definiu o que é um produto e o que é um requisito no geral. A gente também tem que definir aqui alguns termos, que é uma variável de design e o espaço de design. Uma variável de design ela é um atributo que pode ser ajustado, né, com o objetivo de chegar em no seu determinado requisito, atingir seu goal, né, seu objetivo final. Então, né, e um parâmetro de design é algo que você, como se você já enrijeceu isso, né? Você não pode mais modificar isso, né? Porque ele é essencial para você atingir o seu objetivo no total, né?
Então, uma variável de design, a gente consegue mexer nela, ainda tem uma flexibilidade, e um parâmetro de design é algo que a gente não pode mexer. Então, tem essa diferença esses dois, né? Um é meio que congelado, né? O parâmetro é algo como se fosse um valor já congelado, e a variável é um valor que a gente ainda pode mexer. E aí a gente, né, tem também o conceito de espaço de design e espaço de solução. O espaço de design ele é como se fosse todos os designs que são considerados como candidatos a ser a solução final. E o espaço de solução são todos os designs que de fato são soluções como um todo, né? Então a gente tem que saber distinguir isso, né? Saber que um espaço de design são todas as soluções que são consideradas, mas que não necessariamente são garantidas de serem a solução. E um espaço de soluções são todos os candidatos feitos através do design que de fato são soluções para aquilo que a gente quer resolver. A gente também tem um termo aqui, né, que é basicamente a quantidade de interesse, né? A quantidade de interesse ela nada mais é do que um atributo que vai medir a performance do seu design. Então, vamos pensar aqui em matemática, por exemplo, seria uma variável dependente como um todo. Então, vamos pensar, uma quantidade de interesse é o tempo que eu demoro para acelerar de 0 a 100 um determinado carro. Isso é um atributo que mede a performance do meu design. Se eu estiver desenvolvendo um carro rápido, então fica e mais um termo aí é, como aprendizado no geral, né? E aí, né, basicamente a gente fecha, né, aqui a parte que a gente estava falando de termos, né, muito utilizados em desenvolvimento de produtos. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e fui.